E aí, pessoal, eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. Nessa aula a gente vai abordar o núcleo e a divisão da meiose, como que ocorre essas transformações, essas alterações no núcleo que encaminha para a meiose, né? E as fases e subfases da meiose. A gente vai ver que interessante que é e em que resulta, né, esse processo meiótico. Então vamos lá. Nessa aula aqui, eu queria apresentar uma célula vegetal, porque vocês acham que o que a gente ensina só acontece no ser humano. Não! Então, por exemplo, isso aqui é uma célula vegetal, pode ser de manga, de mamona, de uma cebola, uma cebolinha. Tem a célula vegetal, né, com todas as suas estruturas, vocês estão vendo aí, ó, o cloroplasto, esse verde que é mitocôndria, o retículo, o vacúolo ali que acumula água e pigmentos e toxinas, né? E aqui você tem um núcleo, ó, os poros do núcleo, lá dentro tem o nucleolo. Isso aqui é uma célula cortada, uma célula vegetal, e ela está num momento que a gente chama intérfase. Ela ainda não entrou em divisão nem mitótica nem meiótica, depende de onde ela está, né? Se ela está lá na raiz, ela vai fazer mitose, para a raiz crescer. Se ela está na folha, vai fazer mitose, para a folha crescer ou cicatrizar, se algum bicho mordeu ali. Se ela está no galho, vai fazer o galho crescer, mitoticamente. Tudo acontece aqui dentro desse núcleo. Ah, mas essa célula aí está lá no gineceu, no androceu floral. Meiose. Entendeu que a meiose está muito envolvida com reprodução, enquanto que a mitose com mais crescimento, cicatrização, reposição celular? No vegetal acontece isso. Então essa célula vegetal está ali num processo chamado, numa fase, né, uma interfase, chama interfase. Então esse núcleo aqui a gente vê o nucleolo evidente, esse emaranhado que a gente está vendo aqui lilás chama cromatina. A gente vai ver com mais detalhe. É só para vocês verem que a interfase é um momento de preparação metabólica, citológica, para a célula entrar em divisão, mitótica ou meiótica, tá bom? E a próxima célula aqui, uma célula animal, vocês reparam que é a mesma coisa. Qual que é a diferença dessa célula para outra? Nenhuma, em termos nucleares, porque tem as diferenças estruturais, né, características de cada célula vegetal ou animal. Mas repara que dentro do núcleo aqui você tem a cromatina, ó, esse emaranhado aqui, né, esverdeado, azulado. Olha o nucleolo bem evidente ali, ó. Nucleolo é fábrica de ribossomos. Olha o núcleo com seus poros que permite o intercâmbio núcleo-citoplasma. Olha o retículo endoplasmático aqui, ó, tá vendo? Igualzinho aqui na célula vegetal, você tem o complexo golgiense, mitocôndria, só não tem o cloroplasto, né? Então tudo que eu falar está acontecendo aqui nessa região nuclear. As modificações durante a divisão celular acontecem ali. Então, caminhando, olha o núcleo lá. Aí dentro do núcleo você tem um cromossomo, vou aumentar ele aqui, pá, aumentei, olha o núcleo aqui. Vão desfiar, o núcleo não, o cromossomo. Vão desfiar esse cromossomo. Olha aqui um novelo aqui, ó, é o DNA, pessoal. Então você está vendo que o DNA compõe os cromossomos que estão no núcleo. Sabe quantos cromossomos tem aqui dentro? Tantos quanto forem aquela espécie em questão. Ah, é um cachorro? 76. Ah, não, cachorro é 78. Ah, é ser humano? 46. Ah, é leão? 38. Entendeu? Depende do cafezal. É cafezal, é eucalipto, é milho. Depende. Então, dependendo da espécie, você vai ter tantos cromossomos quantos forem característicos do genoma daquela espécie. Tá bom? Aí, aumentando aqui o DNA só para você ver, esse DNA que vai sofrer um processo de replicação durante a intérfase. Essa célula esquematizada aqui está em intérfase, né? A gente vê o núcleo dela e tal. Mas aí você fala assim, por que esse cromossomo está duplicado? Tá vendo que ele está duplicado, né? Ele tem uma cópia, ele está duplicado. Isso aqui a gente chama cromátide. É isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, isso aqui é uma cromátide, tá vendo? Isso aqui é outra cromátide. E elas são iguais, pessoal. Essas cromátides são iguais. Por quê? Elas têm os mesmos códigos, as mesmas... Só um minuto, como é que fala? Estou voltando aqui a seta, gente. Anda, gente, como é que... Ah, tá, apareceu. Aí,
Só mostrar um negócio aqui. Isso aqui, então, isso aqui é uma cromátide, tá vendo aí a setinha? Isso aqui é uma outra cromátide. Elas são iguais. Sabe por quê? Porque quando você procurar o DNA delas, tá vendo aqui o DNA, ó, essa parte aqui? E você tá vendo aqui um verdinho pareado com amarelo. Sempre onde tem verde tem um amarelo. E sempre onde tem um vermelho tem um alaranjado. Esse pareamento é por causa das bases nitrogenadas, né? A adenina faz parte com a timina e a guanina com a citosina. Sempre. Isso tem uma explicação bioquímica estrutural, né? Então, por isso que essas cores se pareiam sempre. E aí você fala assim, tá, mas você apresentou o DNA, o que tem a ver com a cromátide? Tudo que eu falei para a cromátide da direita aqui, que desfiou-se o DNA, vale para a cromátide da esquerda. Elas são idênticas. Sabe por que elas são idênticas? Porque essa célula replicou o conteúdo genético dela para mandar para as células filhas, pessoal. A gente não está falando de divisão celular? Então ela replica tudo que tem dentro dela para mandar para as células filhas. Não é interessante? Então vão continuar. Só continuando. Aí você tem então esse cromossomo com duas cromátides. Então escutou, né? Um cromossomo com duas cromátides. Você tem essa cromatina aqui, essa parte aí. Aí você fala assim, mas o que são essas bolinhas roxas, né? Essas estruturas são proteínas que ajudam na organização do DNA para formar, compactar em cromossomos. Espera um pouquinho que vocês vão entender por que forma o cromossomo, né? E aí você tem um DNA, ó, essa dupla fita com esse código de nucleotídeos, adenina, timina, guanina e citosina, que formam os genes, né? Interessante, né? Aí, vocês estão vendo aqui então uma célula em microscopia eletrônica, olha que lindo. E aí você está vendo toda essa... deixa eu trazer a setinha para ver. Vou fazer um... Você consegue ver aqui ó, essa região que a ponteira aí está marcando? Isso tudo aqui chama retículo endoplasmático granular, tá? Isso aqui é o citoplasma, então, essa região externa onde é que eu estou passando a ponteira aí, isso aí é tudo citoplasma. Aí você tem lisossomos, mitocôndrias, você tem água, vitamina, nutriente, né? Tudo lá de fora. E essa grande região aí, ó, escurecida, né, com essas regiões mais adensadas e claras, isso aí é o núcleo. E essa região centralizada que é o nucleolo. Tudo que eu apresentei na outra, só que aqui é uma imagem real microscópica, ultra microscópica. Então vou entender umas partes aqui. Você tem esses poros nucleares, ó, tá vendo? É por aqui que passam nutrientes, enzimas, ribossomos. Porque essa região central aqui, chama nucleolo, ela é uma fábrica de ribossomos. Os ribossomos migram daqui e vão lá para o citoplasma. Aderem-se ao retículo, que torna-se granular. Então essas bolinhas pretas que a gente vê aí, ó, essas estruturinhas granulares no retículo, tudo é ribossomo. Então isso aqui é uma fábrica de proteína, tá bom? E essa região que eu estou passando aqui, a ponteira, ó, tem hora que ela é escura, chama heterocromatina. Tem hora que ela é clara, chama eucromatina. Mas qual é a diferença? Não tem problema, eu não consigo ver a diferença. A diferença, além da estrutura, né, que a gente vê uma região mais adensada e escurecida, ali tem genes inativos. Eles não se expressam, porque naquele tecido não é lugar deles. Então, embriologicamente, esses genes se inativam, por isso esse adensamento. Agora, essa região da eucromatina, ela já tem genes ativos, né? Porque lá no pâncreas, por exemplo, esses genes precisam estar ativos. Lá no neurônio, os genes precisam estarem ativos. Então, tem tecido que tem genes inativos, heterocromatinizados. Tem tecidos que outros genes estão ativos, eucromatina, tá? E aí, agora o nucleolo que eu falei que é a fábrica de ribossomos, e aqui o envoltório do núcleo com seus poros, né? Então tá. Então, a mitose, eu gostaria de falar rapidamente, porque essa aula é de meiose, mas eu gostaria de fazer uma lembrança. Olha, repara essa primeira célula que ela tem um cromossomo vermelhinho e um azulzinho. Isso aqui é didático, né? Mas é para mostrar que um é da mãe e outro é do pai. Então, o azulzinho aqui é do pai, o outro aqui é da mãe, o vermelhinho. Aí, vamos passar para a célula da frente. Mas agora tem 2 vermelhos e 2 azuis, o que houve? A replicação. Lembra que eu comentei que o DNA replica-se e forma 2 fitas de DNA idênticas? Então, para que a célula duplicou? Ela duplicou porque ela vai dividir.
Então, o que ela faz? Ela replica todo o conteúdo dela para as filhas, as células filhas terem o que ela tem, tá? Então, a mitose, o que acontece? Forma duas células aqui, ó. Aqui tem uma célula esquerda e aqui outra célula direita. Então, ó, mas essa célula da esquerda está idêntica da direita. Repara que tem um cromossomo vermelho lá também. Aqui tem um azul lá também. Lógico, a mitose forma duas células iguais. Lembra que eu falei da raiz da planta que está crescendo no chão adentro? Você tem que formar células radiculares, Ah, um bicho mordeu a folha daquela planta ali. Houve uma ferida. As células vegetais que sobreviveram na ferida vão fazer mitose para formar células de folha idênticas para cicatrização. Ah, você estava escovando o dente e machucou a boca, né? O que vai acontecer? Um processo mitótico cicatricial. Você tem que formar células filhas idênticas às originais que estavam aí, né? Por isso que essa célula da esquerda aqui é igual à da direita. Ô, gente, aqui tá simplesinho, né? Assim, eles só desenharam um par de cromossomos, né? Um do pai e um da mãe. Nós, humanos, temos 23 pares, quer dizer, 46. Lembra do cachorro, que tem 78? Ele tem 39 pares. 39 da cadela, 39 do cachorro pai, né? Aí formou o filhotinho com 78. Tá bom? E aí essas células aqui continuam o processo mitótico, você forma mais duas. Então aí você mais 4, mais 8, mais 16. Você vai dobrando esse número de células até fechar a ferida, até a raiz crescer, a planta crescer, o neném desenvolver, o filhotinho desenvolver. Não é interessante? A mitose, então, eu gostaria de falar, uma célula diploide, quer dizer, ela tem pares de cromossomos. Lembra que eu falei do pai e da mãe? A gente chama pares homólogos, tá? Então, por exemplo, na célula do meu olho, tem 39 cromossomos do pai, 39 da mãe. Ó, 39. Aí eu me chamo de cachorro, gente. Até que eu poderia, né? Porque filar de fila, não, foi boa, não. Tá, voltando. Então, na célula do na célula do meu olho tem 46 cromossomos, 23 paternos, 23 maternos, 23 pares homólogos. Então, por isso que a gente põe esse 2N, seriam duas quantidades, dois números, né, de cromossomos, tá bom? Aí no final da mitose, o que você vai ter? Duas células idênticas àquela mãe, né? Então, vamos supor que entrou um bichinho no meu olho, eu fui coçar, machucou, ficou ardendo, morreram células. As que sobreviveram vão fazer um processo mitótico e formar filhas idênticas, tá? É o que está escrito aí, ó. Uma célula 2N forma duas outras geneticamente idênticas. E não tem variação genética, gente. Nem precisava ter escrito isso aqui. Se elas são idênticas, não variam geneticamente, né? Agora, se houver um erro durante aquelas cópias, o erro durante a divisão dos cromossomos, aí tem um processo mutacional aí, de mutação, aí altera, tá? Então vamos ver agora a meiose. Olha essa imagem aqui, que bonita. Dá para entender tudo. Se você entender essa imagem aqui, você entende tudo para frente. Então vamos ver. Olha a primeira célula. Isso aqui é uma célula mãe, né? Uma célula mãe que vai originar células filhas por meiose. Repara que lá dentro tem um cromossomo vermelhinho e azulzinho, que é o par homólogo. Se fosse humano, pessoal, você teria que ter 23 vermelhinhos, 23 azuis, que são dos pais daquele indivíduo. Aí, passando por uma célula aqui à frente, os cromossomos se replicam. Você, mas tá igual na mitose. Sim, é igual na mitose em partes. Então, você replica esses cromossomos, chamam cromátides. A gente já falou disso. Então, aqui tem um cromossomo vermelho com duas cromátides. Um azul com duas cromátides. Aí, você está vendo que, seguindo um passo adiante, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Essa célula aqui, você está vendo que esses cromossomos aqui estão meio assim, um em cima do outro, um também encostando no outro nessas partes aqui? Olha o que aconteceu, olha aqui, olha esse azulzinho com um pedaço vermelho, olha esse vermelho com um pedaço azulzinho. Esse é o grande momento da aula. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas isso aqui causa variação genética. Só isso aqui já teve uma variância. Repara que esse cromossomo vermelho, ele tem um azul com um pedaço vermelho, já está diferente do radical, tá bom? E isso aqui que vocês estão notando aqui, aí você fala assim, mas lá na frente está igual. Calma, essa célula que vai dividir em células filhas, né? Geneticamente diferentes da original. Olha o resultado final, pessoal. Olha o resultado final. O que houve?
Você tem uma célula com cromossomo azul, mas você tem uma outra filha com cromossomo azul e um pedacinho vermelho. Mas olha o que aconteceu aqui na frente. Você tem uma vermelha com um pedacinho azul e outra... Que é isso? Você tem 4 células geneticamente distintas da célula mãe. E olha quantos cromossomos tem aqui dentro. Só tem um. Cadê o vermelho? O vermelho separou ele aqui. Oh, mas aqui você tem um azul com um pedaço vermelho. Cadê o par dele? Separou. Ah, você não entendeu? É porque nesse passo aqui, ó, o cromossomo vermelho separou do azul. E separou mesmo, gente. Olha o cromossomo vermelho aqui. E olha o cromossomo azul aqui. Eles se separaram, gente. Ah, eu fiquei com dúvida, não estou entendendo por que... Primeiro, você tem uma separação dos cromossomos homólogos. O azul separa do vermelho, pode reparar. E aqui embaixo você tem uma separação das cromátides, das cópias. Ah, vamos ver com mais detalhe? Para passar esse slide, quer entender? Meiose. A meiose é um processo reducional, ela vai dividir o número de cromossomos. Tinha 2, caiu para 1. Tá? E ela causa variação genética. Se você entendeu isso nesse slide, você vai entender tudo para frente. Então vamos. Uma célula 2N forma 4 outras, geneticamente distintas. Então está coerente com o que eu falei. E tem variação genética por causa daquela troca de pedaços de cromossomos. Sabe qual é a importância da meiose? Eu falei da flor lá atrás. A meiose acontece, por exemplo, num cachorro, no ser humano, numa borboleta, qualquer animal que tenha reprodução sexuada, né, que produz seus espermatozoides e seus óvulos, acontece um processo meiótico. Então, sabe esse cromossomo aqui, se ele for de cachorro? Lembra o número que eu falei lá? Não, né? Vê, memória, hein? Sabe esse espermatozoide, se ele for de cachorro? Ele tem 39 cromossomos aqui dentro. Ah, mas você falou que o cachorro tinha 78? Ah, os outros 39 estão lá no óvulo. Então, 39 do espermatozoide, 39 do óvulo, formarão um cachorrinho filhote com 78, tá? E não esqueça que cada espermatozoide que leva uma bagagem distinta, hein? Lembra lá as cores que se misturaram? O que essa flor está fazendo aqui, gente? Olha que bonito. Sabe essa flor aqui? Ela tem androceu, né, que é a parte masculina, e o gineceu feminino. São os genitais da planta. Tá tendo meiose ali, tá bom? Para acontecer o processo de formação de gametas, né? Assim como nos animais. Então, vou entender. Sabe essa célula animal aqui, por exemplo? Ela tem intérfase. Aí ela vai e passa por um processo meiótico, forma 4 células distintas. Essa célula é diferente dessa. Isso que poderia ser espermatozoide, óvulo, grão de pólen, núcleo espermático, lá no caso do pólen, né, nas plantas, osfera, do gineceu floral. Então a meiose forma 4 células. Entendeu isso? Então vamos continuar. Só que a meiose, ao contrário da mitose, ela tem 2 etapas. Aquela célula que está em intérfase, ela vai entrar em prófase. Então vamos ver. Prófase é o primeiro momento. Pró vem de primeiro, né? Primitivo, primeiro. A prófase, o que acontece? Aquela cromatina, sabe aquela hétero e aí a cromatina que estava toda emaranhada, né? Que eu falei que tinha genes ativos e inativos. Aquela cromatina forma cromossomo. As cores aí, que bonitinho, para a gente entender que o azulzinho seria do pai e o vermelhinho da mãe. Tá vendo? Então a prófase caracteriza-se por desaparecimento do núcleo. Tá vendo aqui uns pedacinhos aqui de membrana? Isso aí é a membrana que formava o núcleo, ela vai se desintegrando. Cadê a cromatina, a hétero e a eucromatina? Estão se compactando em cromossomos. Você está reparando que esse quiasma, esses pontinhos aqui, os cromossomos azuisinhos paternos e os vermelhinhos maternos estão assim, né, eles estão fazendo aquelas trocas, chamada no inglês crossover. No português, troca de segmentos cromossômicos. Isso tudo acontece na prófase. Olha o centríolo aqui migrando para os polos. Ó. Centríolos, eles produzem esses fusos. Fusos é igual o globo terrestre. Os fusos terrestres. Vocês vão ver para que serve já já. Mas guarda isso. Prófase, migração dos centríolos para os polos. Formação desses fusos. E compactação dos cromossomos, crossing over e desintegração do núcleo. Metáfase. Sabe o que é a metáfase? Cromossomos na metade da célula. Ô, gente, olha que imagem interessante. Repara que nesse momento aqui, você tem um cromossomo vermelhinho de um lado
e o azulzinho do outro. Aqui também, o vermelhinho de um lado. Uai, mas aqui o azulzinho é assim mesmo, gente. Os cromossomos vermelhinhos, eles não ficam todos de um lado e os azuizinhos não. É uma separação ao acaso. Essa segregação independente dos cromossomos causa também variação genética. Por isso que os filhos são diferentes, os filhotinhos ali são diferentes entre si. Porque, além do crossover aqui no primeiro momento, você tem, nesse segundo momento da metáfase, uma separação ao acaso dos cromossomos. Incrível, né? Esse embaralhamento cromossômico confere a variabilidade genética biológica. Os descendentes são distintos dos progenitores, e isso é bom, né? Por causa da seleção natural, adaptabilidade e sobrevivência e perpetuação da espécie. Então, na metáfase, o que você tem? Você tem um agrupamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Lembra do Equador, né? Da linha do Equador? Então, você tem aqui uma placa equatorial dos cromossomos, aos centríolos nos polos, com seus fusos ligados aos cromossomos. Olha o que acontece na próxima etapa. Os homólogos se separam. Repare que o cromossomo do pai e da mãe estão se separando. Ei, mas espera aí, volta, o que está ali? Olha esse vermelhinho com um pedacinho azul. Olha o azulzinho com um pedacinho vermelho. Você já sabe por que é isso. Você sabe o que é isso. Isso aqui, ó, essa região aqui, ó. Isso aqui. Você já sabe o que é isso. Aqui também, ó. Sabe o que é isso? É o crossing over. O que o crossing over faz? Eu já comentei. O crossing over ele é uma troca de segmentos cromossômicos. Isso é uma variação genética. Então, o que caracteriza a anáfase? Separação dos cromossomos homólogos para os polos. Os fusos se encurtam. Tá? Olha a próxima etapa. Você já está formando aqui duas novas células filhas, tá? Você tá reparando aqui né, aquelas membraninhas reaparecendo? O núcleo reaparece para segurar esses cromossomos que aqui chegaram, né? Mas espera aí, que isso, gente? Tem erro aqui, ó, congela. Mentira, não tem erro nada, não. Sabe o que acontece? Esse cromossomo aqui, você fala assim, mas tá faltando, cadê o par dele? Tá aqui embaixo. Tá, esse aqui do meio, esse pequenininho, cadê o par dele? Tá aqui embaixo. E esse azul grande, o par dele tá aqui embaixo. Então, sabe o que aconteceu? Na anáfase 1, teve separação dos homólogos, do pai e da mãe. E na telófase, você tem formação de duas células filhas, com metade dos cromossomos que tinha no início. Repara quantos cromossomos tinha aqui no início, na prófase. Tinha 2, 4, 6. Tinha 6. 3 do pai e 3 da mãe. E agora no final? Você só tem 3. Caiu pela metade, gente. Metade. Tá. Então, lembra que telo vem de telescópio, telefonar, né? Coisa distante. Telo é distante. Então, telófase seria assim, os cromossomos estão mais distantes possível do outro, né? Do seu par. Isso tudo na etapa 1. Agora olha a etapa 2. Na etapa 2, você tem as duas células, né? Você está lembrado ali, ó, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Sabe essas duas células aqui? Elas estão aqui, ó. Tem sonoplastia, você viu, né? Aí você tem essas células filhas aqui, ó. Filhas da primeira divisão. Mas vão agora para a segunda divisão. Não acabou não, gente. Isso que está acontecendo no testículo dos animais, nos ovários, nas flores, tá bom? Aí, essa prófase 2... Ué, mas de novo outra prófase? O núcleo que tinha reaparecido volta a desaparecer. Os centríolos agora lá, ó, migram novamente para os polos, formando seus fusos, tá? Os cromossomos começam a querer se alinhar lá na metade da célula, metáfase, no plano equatorial. Você tem duas células. Cadê o par desse vermelhinho? Está aqui embaixo. Cadê o par desse aqui do meio? Está aqui embaixo. Cadê o par desse azul grande? Está lá embaixo. Não esqueça que eles estão com aquele crossover, né? Com aquela permuta, com aquelas troquinhas que causam variação genética. Então, sabe o que é a metáfase 2? Agrupamento dos cromossomos na placa equatorial sem seus pares homólogos, que separaram anteriormente. Anáfase. Ana vem de anatomia, né, gente? Anatomia. Tipo separar o corpo em partes. Anatomia. Anáfase vem de separação. Ó, o que aconteceu aqui? Uma cromátide separou da outra. Lembra que cromátides são as cópias, né?
Uma cromátide separou da outra, e tudo que acontece com a célula acontece com a outra. Anáfase, separação das cromátides. Anáfase 2, porque lá na 1 era a separação dos homólogos. O que acontece na telófase? Lembra que tela é distante, né? Telófase, o que acontece? As cromátides, né, recém-separadas, ficam o mais distante possível da sua irmã. O que acontece agora? Formação de mais 2 células. Ué, você vai ter 2 células em cima, 2 embaixo? Você vai ter 4 células filhas resultantes? Uma célula mãe formou 4 espermatozoides, por exemplo. E não esqueça que eles estão geneticamente distintos por causa do crossing over e daquela segregação ao acaso dos pares homólogos. Isso acontece no testículo, no ovário e naquela flor ali. Interessante, né? Ó, que isso, gente? Que animação? Ó, o centrilo migrando pro polo, que bonitinho, gente. Migrando. Ó, ali o cromossomo verde trocou parte com a amarelinha, lá eles com crossover, gente, tá muito depressa. Aí olha os cromossomos na metáfase, anáfase, separando os homólogos. Olha o núcleo reaparecendo, ó. Olha o núcleo reaparecendo. Aí que bonitinho, formou 2 células filhas idênticas, mas vamos para a etapa 2 agora. A metáfase 2, ó. Metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aí você vai ter 4 células resultantes. Que legal, né? Tudo diferente uma da outra. Isso aqui é só para vocês entenderem o que são esses pares de cromossomos homólogos. Repara que esse vermelhinho aqui seria da mãe, né? O materno. E esse azulzinho aqui do pai. Isso aqui que a gente chama pares homólogos. Nós humanos nós temos a nossa diploidia, né? Corresponde a 46 cromossomos, tá? E você repara que eles são do mesmo tamanho. Essas faixinhas que você está vendo aqui, que são segmentos genéticos, se equivalem, sabe? Se você for nessa... Peraí, só um minuto. Por exemplo, se você vier aqui, ó. Se você vier aqui tem um gene da insulina. Aí se você vier aqui, tem um gene da insulina. Se você vier aqui, tem gene para um tipo sanguíneo. Aqui tem gene do tipo sanguíneo. Aí você... É o que a gente chama alelo, né? Os alelos paralelos, os alelos se equivalem. Aí você fala assim, mas você falou gene de olho, mas para que cor? Gene de sangue, gene de sangue, mas que tipo de sangue? Mas depende da família de sua mãe, depende da família do seu pai. Mas aí eu vou ter o sangue tipo A, B, do pai ou da minha mãe? Aí entra a genética. Aí você vai ver quem domina, né? O dominante, lembra disso? É isso aí. Aí, o que acontece durante a intérfase, né? Tem uma fase lá da intérfase que chama fase S, subfase S. Aí as cromátides, ó. Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra, e elas são iguais. Isso aqui, aí, escrito aqui em cima, cromátides irmãs. O do pai também replica. Aí na prófase tem o crossover, que bonitinho. Olha os segmentos trocadinhos aí, ó. Tá vendo? Por isso que o crossover confere variação genética final. Incrível, né, pessoal? Essa troca de genes, portanto, né, que eu comentei, que chama crossover, tá vendo aqui, ó, crossover. E aquela separação ao acaso dos cromossomos homólogos na anáfase, lembra? O cromossomo do pai separa do da mãe, depois o da mãe separa do pai. Essa casualidade, essa segregação ao acaso, conferem variação genética. E a variabilidade genética é uma adaptação diferencial daquela planta, daquele ambiente, daquele bicho na água, daquele animal subterrâneo. Incrível, pessoal. Você não arrepia, não? Isso que leva à evolução da espécie. A biologia é muito legal, né? A meiose é a variação genética. Essas plantas de milho aqui, vocês estão achando... Está parecendo milho, né? Ou cana, cana não, essa foi plantada por semente, por exemplo. Vamos falar que é milho. Se você achar que essa planta de milho aqui é idêntica a essa, é porque eu tirei da mesma espiga, do mesmo pé. Gente, um grão é diferente do outro grão, porque eles vieram de pólen e osfera diferente. Pólen e osfera diferente. Cada pé de milho aqui, ele tem uma genética diferente. Às vezes bate uma doença e mata 5 pés, mas os outros sobrevivem. A doença não pega em todos, cada um tem uma resistência, a variação genética na formação do grão. Que patinho bonito, eu quero... não, eles são tudo igual, eu quero qualquer um. Não é tudo igual, não. Esses patinhos aqui são diferentes. A gente enxerga eles iguais, mas eles não. Eles são diferentes entre eles, geneticamente.
Se esse patinho aqui olhar para você, para seu irmão, para sua família, esse patinho vai falar assim, ah lá, todo mundo igual. Não, nós temos diferenças, velho. Os patinhos, todos os animais têm suas diferenças genéticas, fora os gêmeos. Os gêmeos são idênticos. Gêmeos idênticos têm genética idêntica, né? Vamos ver esse vídeo aqui? Ah lá. Ah, gente, não deu não. Deixa eu ver se... Pera aí, gente. Deixa eu ver se vai clicar. 1 minuto. Enquanto isso eu vou fazendo a sonoplastia. Vai dar certo. Ah lá. Repara o que vai acontecer nesse vídeo. Ó, peraí, gente. Você tem aqui, você tem um... Ah, tá. Vou voltar. Você tem um óvulo aqui no meio, né, um ovócito, e os espermatozoides aqui tentando fecundar. Vou entender, né? Aqui você tem as células mãe de espermatozoide, por exemplo. Aí você tem célula aqui em várias etapas da divisão, né, meiótica. Aí essa célula mãe entrou em meiose, ó, prófase, aí teve o crossover, anáfase aconteceu, olha lá a telófase, você vai formar 2 células, ó, olha lá, essa célula aqui da esquerda e a célula da direita. Ó, repara que tem um cromossomo duplicado, o homólogo dele tá aqui, um cromossomo duplicado, olha lá o XY, tinha que ser, né, espermatozoide, forma X ou Y. Aí vão para a etapa 2 da meiose. A anáfase acontecendo, gente, separando uma cromátide da outra. Olha lá, aqui tem uma cromátide com a outra, o X separou do X, o Y separou do... Você tem 4 células, ó. Falei depressa porque estava depressa, gente. Bom, mas se você entendeu, forma 4 células geneticamente distintas, tá? Vamos fazer uma comparação da mitose com a meiose, tá bom? A mitose, então, ela é equacional. Lembra do Equador que divide o mundo em 2 partes iguais, né? Então, mitose é um processo equacional porque forma 2 células iguais. E a meiose? Reducional. Reduz o número cromossômico. O número de células filha da mitose é 2. A meiose já é 4. Células finais. O tipo de célula que acontece, a mitose pode acontecer em células somáticas. Célula somática é daquele tronco ali da folha do gametófito, da briófita. Falei grego, né? Mas você tem que entender a biologia. Tá. Aí acontece no seu olho, acontece na raiz do seu cabelo, na raiz da planta, tá? A meiose já acontece em células germinativas, reprodutivas. Aqui não tem variabilidade genética, aqui tem, por causa do crossover e por causa da segregação dos cromossomos homólogos. Aqui na mitose só tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E na meiose? Tem a etapa 1 e a etapa 2. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, né? E aqui toda a versão 2. Interessante, né? Para que serve mitose, né? Qual que é a importância biológica da mitose? Crescimento da raiz, cicatrização do seu machucado, cicatrização da folha que um bicho mordeu, reposição de célula quando você toma banho, quando você coça, quando a gente vai para a praia, reprodução assexuada, clonagem, quando você planta cana, estaca de roseira, folha de violeta que enraiza, tudo são versões assexuais de reprodução, clones, são clonagem, mitóticas, né? A meiose não, a meiose já está envolvida com a reprodução sexual, gametogênica e a evolução das espécies, lembra por causa da variação, né? Que aula foi essa, hein, pessoal? Muito obrigado aí, ótimos estudos. Qualquer coisa manda um e-mail ali, tá bom? Valeu!